Boa tarde, gente. Como vão? Muito obrigado por participarem da nossa palestra de hoje à tarde, da nossa série de palestra da oitava semana de integração, Desintegra. Hoje, como convidada para a palestra, como palestrante convidada, nós temos a doutora Ingrid Barcelos. A doutora Ingrid Barcelos, ela é coordenadora de um grupo de pesquisas no LNLS, nosso Laboratório Nacional Luz Síncroton, em Campinas. Ela atua na área de nanoespectroscopia de infravermelho, e ela vai falar um pouquinho para a gente do trabalho dela, dos desafios e do que tem aí de interessante nessa área. Obrigado, Ingrid, por participar. A palavra é sua. Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, de forma bem geral, né? Uma das coisas que a gente faz aqui no Síncroton, que é usar a luz para poder estudar materiais, mais especificamente, né? Nanomateriais, e como que essas coisas elas estão relacionadas, né? O que tem a ver acelerador de partículas e nanotecnologia? Bom, para quem não está familiarizado, né, esse termo nanotecnologia, a nanotecnologia ela vai ser a manipulação em escala atômica, ou que a gente chama de nanotecnologia, e esse é um conceito de mais de meio século e que ele pode ser utilizado em diversos setores. Então, a nanotecnologia ela vai ser a colaboração das ciências, física, química, biologia, computação e materiais, tudo isso integrado com a engenharia. Isso significa, então, que tanto a ciência quanto a engenharia, elas estão juntas, focadas em fazer partículas, medicamentos, dispositivos, numa escala que é a escala atômica ou molecular. Então, essa escala, né, se a gente dá uma olhada aqui para essa imagem, a gente conseguir ter uma noção do tamanho de coisas, do tamanho das coisas que a gente está falando, a gente pode comparar aqui, né, a bola de tênis, que é uma coisa que a gente consegue definir muito bem com a nossa visão. Se a gente diminuir um pouquinho o tamanho do que a gente quer observar, a gente pode olhar aqui para o grão de sal, que está ali quase no limite, né, do que a gente consegue distinguir com o nosso olho humano. Indo mais um pouquinho, se a gente for para a parte de tamanho de uma célula, é o limite do que a gente consegue resolver ali usando o microscópio óptico, o microscópio de bancada convencional. E a partir disso, quando a gente está olhando para vírus, para DNA, para células, por exemplo, tudo isso está numa escala muito pequena. E essa escala atômica é a escala que a gente chama de nanômetro. E o que tem de importante nessa escala? O que acontece é que todos os processos biológicos e físico-químicos que acontecem na natureza, eles vão se dar por reações químicas, e essas reações, elas ocorrem na escala molecular, que é a escala nanométrica. Então, o conhecimento desses fenômenos é que vai permitir com que nós, cientistas, aprimoremos o nosso trabalho em diversos campos de pesquisa. E embora esse termo nanotecnologia, nanociência, ele tenha se tornado muito popular recentemente, essas nanoestruturas, elas já existem na natureza desde sempre, né? Então, o que acontece é que somente os recentes avanços nas áreas de microscopia, por exemplo, é que deram para nós, cientistas, ferramentas para que a gente possa entender e aproveitar esses fenômenos que já ocorrem naturalmente. Então, como um exemplo disso, se a gente olhar aqui para as cores da borboleta, né? Essa borboleta aqui, no caso, azul, cada imagem dessa aqui que vai aparecendo dentro de um círculo, ela é um zoom da imagem anterior. Então, se a gente for olhando cada vez com uma magnificação maior para a asa da borboleta, que é o que a gente pode ver aqui nessa estrutura do fundo, que é uma imagem de microscopia eletrônica, é que essas plaquinhas aqui, que constituem a asa da borboleta, ela é uma estrutura totalmente organizada. Na verdade, né, elas são organizadas na escala nano, de tal forma que quando a luz bate nessas plaquinhas, ela vai espalhar a luz em apenas certas direções e em certos comprimentos de onda. E é isso que vai definir a cor que a gente vê.
Então, o grau de organização dessas plaquinhas, ela vai ser um processo fundamental. E esses espaços aqui, no caso dessa borboleta, esse espaço aqui, ele tem exatamente a mesma dimensão do comprimento de onda da luz azul. Então, na física, né, a gente chama essas estruturas nanométricas que espalham luz num determinado comprimento. A gente chama esse fenômeno de iridescência e a gente chama esse tipo de estrutura de cristal fotônico. Então, a gente trabalha muito hoje com tecnologia e coisas aplicadas no campo da fotônica, partindo desse princípio, de que as estruturas elas são organizadas de forma nanométrica, de tal forma a otimizar o processo de espalhamento da luz. Ainda falando da natureza, existem, por exemplo, algumas bactérias, né, que são bactérias magnetotáticas, que nessas bactérias, no seu interior, elas vão ter várias nanopartículas enfileiradas. Então, quando a gente dá um zoom nessas nanopartículas aqui, a gente vai ver esses cubinhos aqui, e esses cubinhos, eles são de material magnético. Esses cubinhos magnéticos, eles se orientam de acordo com o campo magnético da Terra. Então, essas bactérias, por exemplo, elas funcionam como uma bússola natural, devido a essas nanoestruturas magnéticas. Bom, começou-se a falar, né, a se definir esse conceito de nanotecnologia em 1959, né, quando o Feynman ele foi o precursor do conceito de nanotecnologia, né? Então ele falou numa conferência muito importante da física que não existia nenhuma violação das leis físicas nos princípios da nanomanipulação e que aquilo ia ser somente uma questão de tempo. E ele estava correto, como tudo que ele disse ao longo desses anos. E mais ou menos lá em 1974, o Taniguchi ele definiu propriamente o conceito de nanotecnologia e falou assim: olha, a nanotecnologia consiste no processo de separação e consolidação de materiais, átomos por átomos ou moléculas por moléculas. E desde então, esse é o conceito que a gente copia, né? Uma das principais vantagens de você trabalhar com nanomateriais, essa parte é muito intuitiva, é que eles vão ter uma área de superfície muito maior do que massas similares numa escala maior. Por exemplo, então a gente vai olhar aqui esse cubinho na esquerda da minha tela, que é um cubo de 1 por 1 centímetro. Se a gente fosse calcular a área superficial desse cubo, a gente teria 6 centímetros quadrados de área. Bom, a medida é que se a gente pega esse cubinho aqui, tá, de 1 por 1, e a gente divide ele em cubinhos de 1 milímetro de lado, a nossa área superficial, levando em conta todos esses cubinhos aqui, aumenta agora para 60 centímetros quadrados. Então, a gente praticamente aumenta a área superficial de uma ordem de grandeza. Tá bom, mas e se a gente for para a escala nanométrica agora? A gente pegar o mesmo tamanho de cubo grande e dividir ele em vários cubinhos de 1 nanômetro de lado. O que acontece é que o volume preenchido por esses cubinhos de 1 nanômetro, ele vai ter uma área total de 6.000 metros quadrados. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que um único centímetro de cubo, só que se ele estivesse cheio de nanopartículas, né, de 1 nanômetro de lado, a gente teria uma área superficial que é mais ou menos maior do que 1/3 de um campo de futebol. Então, o aumento de área superficial é muito significativo quando a gente vai trabalhar com nanomateriais, por exemplo. Além disso, tem um monte de outros efeitos que vêm advindos dessa área de superfície, mas também já se sabe hoje que a redução do tamanho dos materiais exibe algumas propriedades específicas que pode ser diferente das propriedades físicas e químicas do material quando ele está na forma bulk, né, na forma tridimensional. Por exemplo, os nanomateriais eles podem apresentar propriedades físicas e químicas que vão ter uma dependência com o tamanho. Ponto de fusão mais baixo é uma delas, aumento de propriedades mecânicas, propriedades ópticas diferentes, mudança na condutividade elétrica, diferentes propriedades magnéticas, aumento da reatividade química,
tem um monte de outras propriedades que ainda não foram descobertas, e além disso, como a gente pode ajustar o tamanho do nanomaterial, por consequência, a gente acaba também podendo ajustar essas propriedades. E essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar nessa nanoescala. Bom, de que se deveu, né, esse avanço do que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás para o que a gente está olhando hoje, né, que tudo tem a ver com nanotecnologia, nanociência, nano tudo, né? A primeira coisa que a gente pode destacar ali para esse avanço é o avanço da mecânica quântica. Que embora a mecânica quântica tenha se iniciado ali no século XX, né, a comunidade física ela aceitou ali o conceito de mecânica quântica, obviamente devido à sua grande precisão nas previsões experimentais que a mecânica clássica já não resolvia, né, já falhava. E esse entendimento da mecânica quântica trouxe para a gente uma coisa muito importante, que é o entendimento da propriedade dos átomos. Então, a partir do momento que a gente entende como o átomo funciona, a gente consegue descrever e prever melhor os fenômenos relacionados com ele. Então, eu gosto muito dessa charge aqui, que ela mostra que, por exemplo, uma das coisas que a gente viu com o advento da mecânica quântica é que a energia, né, ela é discretizada. Então, para você conseguir fazer uma estação, você tem que dar para esse material exatamente aquela energia específica. Nada mais, nada menos, né? Uma outra coisa que favoreceu muito o avanço da nanotecnologia é a capacidade de desenvolvimento de ferramentas de imagem. E isso tudo também vem da mecânica quântica, né? Que pode ser aplicada em uma gama muito maior de situações do que a relatividade geral. Por exemplo, em sistemas, né, nos quais a escala é do tamanho de um átomo menor que o átomo. Então, entendendo melhor esse funcionamento, a gente conseguiu desenvolver melhor técnicas de imagem. E isso é muito importante, por exemplo, se a gente olhar aqui o grafite, né, na ponta de um lápis, a ponta de um lápis, que é uma coisa que a gente consegue ver a olho nu, ela tem essa característica aqui, mas se a gente vai para um microscópio óptico, a gente olha para um grafite que parece ser extremamente rugoso e brilhante, né? Mas aí, quando a gente vai para uma escala um pouco melhor, que é a escala de microscopia eletrônica, a gente vê que esse material é extremamente liso e flat, né? Tem algumas camadas, mas essas camadas são extremamente finas e atomicamente planas. E quando a gente vai para uma técnica ainda com uma resolução melhor, por exemplo, uma microscopia de tunelamento, a gente consegue ver exatamente os hexágonozinhos aqui. Eu tenho até uma representaçãozinha aqui com as bolinhas vermelhas, onde essas bolinhas vermelhas representam átomos de carbono que se organizam na forma hexagonal para poder gerar essa estrutura. Então, eu consigo ver detalhadamente quem são os elementos químicos, né? As técnicas mais avançadas nos permitem ver quem são os elementos químicos e como que eles estão dispostos na superfície de qualquer material. Um dos instrumentos mais utilizados, né, para a exploração desses nanomateriais é o microscópio eletrônico de varredura, né? E foi uma ferramenta crucial para a gente poder, primeiro, né, observar esses materiais, já que eles têm uma resolução menor do que a microscopia óptica pode oferecer, e também, posteriormente, o microscópio por varredura de tunelamento, né, que permite que a gente veja tanto as moléculas quanto os átomos numa escala muito reduzida. Então, nesse caso aqui do STM, os elétrons eles vão ganhar energia suficiente para vencer o gap, né, de distância entre a ponta e o material, e o elétron ele vai tunelar através da ponta para a amostra, ou o contrário, e aí o que você vai ver é que essa imagem, que a gente chama de imagem de tunelamento, ele vai revelar a estrutura, informações tanto estruturais quanto eletrônicas no nível atômico. Essas descobertas elas foram tão importantes para a física que em 1986, né, os pesquisadores responsáveis pela descoberta tanto do design do microscópio eletrônico de varredura quanto de tunelamento, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. E por fim, eu ainda ressalto que a gente conseguiu entender, a gente conseguiu ver, e o terceiro passo, e o passo mais óbvio, era tentar, então, manipular e fabricar essas nanoestruturas, né? Então, esse eu acho que é o último passo que foi vencido, e hoje em dia existem, por exemplo, nanorobôs, né? Que são utilizados, por exemplo, em cirurgias, né? Aqui tem esse nanorobô
agarrado com uma hemácia, e a gente consegue, então, além de fabricar essas nanoestruturas e também manipular elas, inclusive dentro do corpo humano. Além de ser possível hoje também, por exemplo, você comprar uma televisão de pontos quânticos, né, que são nanoestruturas que a gente consegue controlar, fabricar e, inclusive, comercializar. Uma das propriedades, né, que é bem fácil e palpável da gente entender numa nanoestrutura, por exemplo, é a cor. Então, existe um fenômeno físico, que é um fenômeno que a gente chama de ressonância de plasma de superfície, que de uma forma bem simples, quando a luz interage com uma nanoestrutura, essa luz vai chacoalhar, numa nanoestrutura metálica, tá? Essa luz ela vai chacoalhar os elétrons da nuvem eletrônica dessa nanoestrutura. E aí, esse deslocamento dessas nanopartículas aqui, ou como essa nuvem eletrônica vai balançar, depende da densidade eletrônica, depende da massa desses elétrons, mas a coisa mais importante é que depende do tamanho e do formato da distribuição de cargas. Então, quando essa onda passa e chacoalha essa nanopartícula vai chacoalhar de um jeito muito específico, com uma frequência, que é a frequência que vai ser absorvida por essa partícula. E isso vai definir qual que é a cor que a gente vai ver dessa nanopartícula. Então, por exemplo, se a gente tiver esferas de prata, dependendo do tamanho da esfera, ela pode ser amarelo claro, amarelo escuro, laranjado, rosa. E para o mesmo material, por exemplo, a prata, se agora a gente estiver olhando para outra estrutura, por exemplo, um plate, ou um triângulo, ou um quadrado, ela vai apresentar colorações totalmente diferentes. Então, diferente do que a gente está acostumado com o convencional, que as cores são muito bem definidas, se você me perguntasse hoje qual é a cor da prata, provavelmente as pessoas falariam que é cinza, né? Ou é óbvio que é prata. A gente está vendo aqui que quando ela está estruturada na forma nano, as cores elas são variadas e depende do formato de como que essa nanopartícula está estruturada. Além disso, as propriedades ópticas e eletrônicas dos materiais, elas mudam significativamente de acordo com a dimensão do material. Então, de uma forma bem simples, a gente tem aqui em cima, né, a estrutura do material, se ele é 3D, se ele é 2D. Então, 2D ele tem uma dimensão atômica e duas dimensões maiores. 1D, né, ele vai ter duas dimensões, vai ter uma dimensão nano, né, as outras dimensões, duas dimensões nano e a outra dimensão do comprimento maior, e 0D ele tem todas as dimensões da ordem de nano. E aqui embaixo, a gente tem um gráfico de densidade de estados por energia. O que significa isso? De uma forma bem simples, a densidade de estados ela é a propriedade que quantifica o quão empacotado estão os níveis de energia num sistema quântico. Então, quer dizer que se eu tenho uma densidade de estados alta, significa que eu tenho muitos estados para ocupação, que é o que está mostrando aqui nesse material na forma 3D. Quando eu vou reduzindo a dimensionalidade, esses estados eles vão ficando cada vez mais quantizados. Até que para a forma 1D, eu vou ter alguns pouquíssimos estados que podem ser ocupados, e para a forma 0D, que é o que a gente chama de pontos quânticos, a gente vai ter que nenhum estado pode ser ocupado em nenhum nível de energia, a não ser nesse aqui, nessa faixinha bem restrita, ou seja, você vai ter uma energia muito bem definida, e esses materiais que a gente chama de pontos quânticos, eles são amplamente usados devido à possibilidade que a gente tem de poder confinar um número bem definido, né, de portadores de carga ou de elétrons, né, num volume muito pequenininho. Então, baseado nisso, tem um monte de tecnologia que a gente compra. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, a gente tem partículas de 2 nanômetros, 2,5 nanômetros, 3, 3,9 e 4,2. E mesmo variando bem pouquinho o tamanho dessas estruturas, a gente vai ver que elas emitem cores muito vibrantes, muito intensas, porque a energia delas é muito bem definida, né? E variadas com uma variação muito pequena de tamanho.
Então, esses cristais minúsculos, né, eles são usados para absorver determinadas frequências de luz e emitir em outras, e aí vai depender de conforme a necessidade do para que vai ser usado, mas as cores que elas são emitidas por esses pontos quânticos são muito intensas e são muito vivas. Então, essas aplicações elas vão aparecer em diversas áreas, mas em especial nesses dispositivos, né, TV, celular, computador, onde já se tem esses parâmetros muito bem otimizados para que a gente consiga fazer imagens de altíssima resolução. Então, muitos dos nossos aparelhos funcionam com essa tecnologia. Há uma convergência multidisciplinar sem precedentes, assim, de cientistas, né, dedicada ao estudo de um mundo tão pequeno que a gente nem pode ver, mas a nanotecnologia, na verdade, é um conceito tão novo que ninguém tem certeza absoluta do que está por vir, né? Tanto que a gente tem estudos de nanotoxicidade, de o que vai acontecer com essas nanopartículas no nosso organismo daqui a uns anos, entre outras coisas. Mas a nanotecnologia, ela tem um caráter multidisciplinar absurdo, como a gente pode ver aqui nesse círculo, né? Então, no círculo mais interno, a gente tem as disciplinas, né? Base, cabeça dessa pirâmide aqui, e no círculo mais externo, a gente já tem produtos que a gente pode comprar à base de nanotecnologia. Isso vai em todas as áreas: tintas, baterias, cosméticos, chips de computadores. Então, realmente a nanotecnologia é um conceito que está permeando em todas as áreas. Só que aí vem uma coisa que é muito importante, né? Nesse mundo que ele é cada vez mais competitivo cientificamente, tecnologicamente, é fundamental um profundo conhecimento das propriedades dos materiais para que você tenha um avanço tecnológico de acordo, né, com essa competição. Então, eu coloquei algumas palavras-chave aqui, mas isso que eu estou falando se aplica em qualquer área, né? A gente tem muita nanotecnologia hoje aplicada em energia, na química industrial, na indústria automotiva, procurando que os carros tenham uma melhor performance, sejam mais resistentes. Construção civil, novos materiais, biotecnologia, tem uma gama imensa de aplicação. E de tudo que eu mostrei para vocês até agora, existe uma coisa que ela é comum. A evolução dos instrumentos, ela está intimamente ligada com a evolução do conhecimento. Então, a partir do momento que os instrumentos eles foram evoluindo, o nosso conhecimento sobre os materiais também foram. Então, eu gosto bastante dessa frase aqui da Rosalind, que ela fala: novas verdades se tornam evidentes quando novas ferramentas se tornam disponíveis. E é basicamente isso. E aqui no topo dessa evolução dos conhecimentos, eu coloquei aqui para destacar que são os aceleradores de partícula. Em especial, vou falar aqui dos aceleradores de partícula, onde a partícula que a gente está olhando são elétrons, mas existem outros aceleradores, tá? Outros tipos de aceleradores. Esses equipamentos, eles são equipamentos únicos e diferenciados, e essas instalações, elas estão no mundo todo. Então, eu coloquei aqui nesse mapa, né, algum mapa onde a gente tem síncrotons espalhados pelo mundo, e se a gente olhar, os países mais desenvolvidos têm vários, tem dezenas de síncrotons, como os Estados Unidos, como a Europa. O Japão, sendo uma ilha bem pequenininha, tem 8 aceleradores, tá? E se a gente também dá uma olhada aqui, só existe um acelerador, que é o Sesame, que é na Jordânia, e em toda essa parte dos Emirados Árabes e África, e no hemisfério sul só tem acelerador do tipo síncroton aqui em São Paulo, em Campinas, e na Austrália. Mas o que é essa luz síncroton, né? O que são esses aceleradores? Então, a luz síncroton, ela é um tipo de radiação eletromagnética de alto brilho e alto fluxo, que se estende desde o infravermelho até o raio-x. Então, a gente tem uma faixa de radiação que cobre basicamente quase todo o espectro eletromagnético. O acelerador aqui que a gente tem cobre essa faixinha que eu coloquei aqui em vermelho especificamente. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de saber como funciona ou se já viu. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho aqui mostrando mais ou menos como é que funciona. Isso aqui é muito parecido com o síncroton que a gente tem aqui. Eu não sei se eu consigo acelerar, mas ele é bem rapidinho. Então, basicamente, descascando esse acelerador aqui, o que a gente vê por cima é uma imagem dessa. Então, esse acelerador é separado em 3 partes. Essa primeira parte que acendeu em vermelho, que é o acelerador linear. Essa parte roxinha é o booster, que é
o primeiro círculo, e o círculo mais externo é o anel de armazenamento. A gente vai olhar mais ou menos com detalhe, bem rapidamente, como é que funciona por dentro, tá? Se a gente pudesse olhar. Então, esses elétrons, eles são emitidos por um filamento, igual acontece no microscópio, né? E a partir de emissão termoiônica, esse filamento vai dar energia suficiente para esses elétrons eles serem ejetados. Esses elétrons eles vão ser orientados por placas com diferentes potenciais, com uma diferença de potencial, e vão seguir por esse trecho que é linear para serem acelerados até o limite que a gente pode fazer isso aplicando diferença de potencial. Tá? Uma das formas da gente conseguir acelerar esse elétron é usando esses eletroímãs, né? Que quando o elétron ele está entrando no ímã, ele vai ser atraído por esse ímã. Quando o elétron está na metade, esse ímã inverte a polaridade e passa a repelir esse elétron, então ele vai ser acelerado de novo e vai ser atraído para a próxima placa. E quando ele passa da próxima placa, esse ímã inverte novamente a polaridade e repele esse elétron. Então, durante toda essa passagem, o elétron vai adquirindo cada vez mais velocidade. Existem vários dispositivos desse ao longo desse processo para fazer com que esse elétron vá ganhando cada vez mais velocidade. Além disso, existem alguns ímãs, né, eletroímãs, que são colocados para o elétron para ajudar a corrigir a órbita do elétron. Então, esses ímãs, eles funcionam como se fosse uma lente para o elétron. Então, esse elétron sai do trecho reto com a maior velocidade que é possível se acelerar um elétron a partir desse dispositivo, mas isso não é suficiente. Então, dito isso, esse elétron ele é jogado para esse anel interno que a gente chama de booster. É nesse anel interno que o elétron vai chegar a altíssimas velocidades. A gente trabalha com velocidades de 99,999% da velocidade da luz. Tá? Para isso, a gente tem alguns dispositivos, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas são dispositivos que são capazes de também acelerar o elétron durante essa órbita circular. A gente empacota o elétron com cavidades de micro-ondas, entre outras coisas. E também, ao longo desse processo, porque a ideia é você poder focalizar esse elétron como se ele fosse um laser, né? Deixa eu ver. Agora eu passei na frente do vídeo. Ele parou? Ups, peraí, gente. Defeito, problemas técnicos. Vamos lá. Ixi. Ah, que pena, eu não consigo. Ele não tá deixando eu ir pra frente. Enfim, vamos seguir. Eu conto mais pra vocês o que acontece logo em diante. Deixa eu ver se ele não deixa eu acelerar. Tá. Mas enfim, aqui eu vou exemplificar. Esses elétrons, ele vai sair ali daquela órbita, tá? E a gente vai ter um ímã que vai desviar a trajetória desse elétron. E quando ele desvia a trajetória desse elétron, esse elétron vai emitir radiação. Essa radiação é o que a gente chama de radiação síncrotron. É uma luz altamente energética. Eu estou chamando aqui de raio-x, mas é raio-x, mais ultravioleta, mais infravermelho, mais um monte de outras componentes ali. Isso vai ser focalizado numa amostra e a gente vai detectar a interação da luz com essa amostra. E nisso, gente, existe um monte de coisas que podem ser observadas. Se a gente estiver olhando a diferença de energia entre a luz incidente e a luz espalhada, a gente tem um monte de técnicas experimentais que podem ser realizadas. Agora, se a gente estiver olhando para a diferença de momento, a gente tem outras técnicas. Tem técnicas só de imagem e tem técnicas de dinâmica, de coisa resolvida no tempo. Então, existem uma série de técnicas que vão desvendar um monte de coisas em relação aos materiais, amostras biológicas, químicas, enfim. É um mundo de oportunidade que se abre quando você usa um tipo de acelerador desse. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma planta, tá? Se a gente der um zoom na parte da raiz da planta, existem técnicas, por exemplo, de fluorescência que nos ajuda a descobrir como que os elementos químicos eles estão distribuídos naquela raiz.
se eu tenho mais ferro, se eu tenho mais arsênico. E isso é muito importante, você ter esse conhecimento do solo também, para você saber, por exemplo, como que você vai fazer na hora de nutrir, na hora de desenvolver produtos específicos para aquele solo ou para aquela planta. Um outro exemplo aqui é que a gente consegue fazer imagens, por exemplo, dos tecidos, dos vasos condutores dessa planta. Aqui é uma imagem, então, né? Se a gente pegar esse caule e cortasse ele e estivesse vendo ele por cima. Aqui tem uma imagem feita em outra linha, aqui que é uma linha de raio-x, em que a gente consegue mostrar como que é esse caule, esses vasos condutores, de uma forma tridimensional. E se a gente quiser vir para a escala nanométrica, a gente também consegue ver como que esse transporte acontece de seiva dentro dessa região, numa escala muito pequena. Além disso, a gente pode olhar para as folhas e ver como que está a distribuição dos elementos químicos na folha ou como que ela se estrutura quimicamente, olhar para a distribuição de cálcio, de potássio, entre outras coisas, e chegar até, inclusive, nas proteínas. Então, cada imagem dessa que eu mostrei aqui é uma técnica experimental daquelas várias que eu mostrei que seriam possíveis lá atrás. Uma das técnicas que a gente usa bastante aqui e que é muito palpável é, por exemplo, a microtomografia de raio-x, que é muito parecido com o raio-x que a gente faz quando a gente quebra o braço, por exemplo. Só que, obviamente, tem muito mais energia e a gente consegue atravessar qualquer coisa, rocha, enfim. E aí, a gente coloca a amostra para girar, né? Depois reconstrói essa amostra. E por que isso é interessante? Porque, por exemplo, se eu quero estudar o petróleo que está dentro de uma rocha do pré-sal, eu não preciso quebrar. Eu só vou passar esse feixe de raio-x através dela, e vou depois fatiar essas imagens computacionalmente e ter acesso a tudo que está dentro, por exemplo, na rocha. E a gente pode fazer isso também com amostras biológicas. Então, você não precisa abrir e fatiar, por exemplo, um barbeiro. Você pode simplesmente fazer a tomografia de raio-x e, a partir das imagens fatiadas, você olhar todos os tecidos e tudo que tem ali dentro com bastante detalhes. A técnica especificamente que eu trabalho é a técnica de infravermelho. E o infravermelho, ele está para as moléculas, assim como o nosso RG está para a gente. Então, se você tem uma digital que é única e te caracteriza como indivíduo e só você vai ter essa digital, a mesma coisa acontece para as moléculas do infravermelho. Então, por exemplo, a proteína, ela vai ter dois picos muito característicos que, se eu passar a medida de infravermelho, eu vou saber exatamente que aquela ali é a assinatura de uma proteína. Então, a gente usa isso para identificação química de qualquer componente, tá? Bom, então, uma das coisas, uma das aplicações diretas da técnica de infravermelho é você poder caracterizar materiais biológicos. Então, a gente consegue descobrir muito facilmente quem são os lipídios, as proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos. E parece muito óbvio quando eu estou falando que a gente consegue identificar se você sabe que está ali, que as coisas estão ali, mas às vezes está tudo misturado numa amostra. Então, a gente não consegue diferenciar, né? É por isso que essas técnicas de espectroscopia, elas são tão importantes, além dessas outras aplicações que eu estou dando aqui. Por exemplo, você pode usar para distinguir polímeros, materiais 2D, blendas de polímero, fotônica, entre outras coisas. Eu vou mostrar daqui para frente para vocês algumas aplicações dessa técnica de nanoespectroscopia, em especial. Mas eu estou falando da nanoespectroscopia porque ela vai usar essa coisa do infravermelho de poder identificar materiais, mas para nanomateriais, para materiais que são bem pequenos e a gente consegue visualizar e consegue identificar. Então, nesse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, é um exemplo de uma pesquisadora que teve aqui pela NLS, que ela fez um estudo sobre o cabelo branco e o cabelo escuro. E foi um cabelo de ovelha, de lã de ovelha, porque para você não ter a componente do envelhecimento no problema. Então, o que ela viu? Ela viu que a química, né? Então, primeiro, né, a gente pegou esse fio de cabelo, né, o fio de cabelo. Como a gente sabe, o que a gente quer estudar está no corte transversal desse fio de cabelo. Então, esse fio de cabelo ele foi embutido em uma resina, ele foi cortado. Então, aqui a gente tem a imagem da seção transversal do cabelo.
E aí a gente pode vir com a nanoespectroscopia e fazer medidas pontuais em toda essa parte transversal do cabelo, e assim a gente consegue identificar melanina, entre outros componentes, que são responsáveis pela cor. Então, a ideia dela, a longo prazo, é tentar identificar essas nuances entre o cabelo branco e o cabelo negro, inclusive para a gente saber o que seria, por exemplo, numa primeira aproximação, o que a gente pode fazer para transformar o cabelo branco em cabelo negro e vice-versa. Um outro exemplo aqui é a entrega de nanomedicamentos. Então, tem bastante estudo sobre isso, em que você quer entregar um fármaco, né, para uma bactéria ou para uma célula específica, e para você fazer isso chegar até lá, você usa nanopartículas como funcionalizadas, você gruda a nanopartícula, a droga ou o fármaco que você quer entregar, e a partir disso você consegue direcionar esse fármaco para o seu sistema específico. Então, nesse caso desse trabalho aqui, foi estudado essas nanopartículas, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui nessas imagens, em bactérias. A bactéria, os bacilos são essas coisas compridinhas aqui. E a gente pôde observar, ponto a ponto, o que era nanopartícula, né, de silício e o que era a bactéria. Então, a nanopartícula é caracterizada pela assinatura dela e a bactéria pela presença de proteínas. E, inclusive, qual que era a ação da nanopartícula na bactéria de acordo com a distância ou a proximidade. Porque, sabendo, então, qual que é a ação do fármaco em função da distância, você consegue, inclusive, pensar na quantidade que você precisa, né, desse fármaco para a ação dele de uma forma bem geral. Um outro exemplo aqui, é possível hoje você fazer esse tipo de experimento em ambientes líquidos. Então, a gente desenvolveu aqui uma plataforma que nos permite fazer medidas de nanoespectroscopia, ou seja, saber a química do material, mesmo quando ele está num ambiente aquoso. E por que isso é importante? Porque, principalmente para materiais biológicos, proteínas, por exemplo, elas desnaturam ou elas perdem as propriedades dependendo do ambiente que ela está. Então, tem alguns materiais que eles têm propriedades se eles estão secos e outras propriedades se eles estão molhados. E com isso, a gente conseguiu, por exemplo, estudar nanopedacinhos de HSA, que é uma proteína humana, nessa piscininha, e também algumas outras substâncias líquidas de interesse, como, por exemplo, essa, que pode ser usada para, por exemplo, grudar proteínas nela. Então, a gente identificou a molécula e nessa molécula a gente pode grudar outras coisas em ambiente líquido, como, por exemplo, anticorpo e antígeno, né? Essa molécula ela é muito usada como essa coisa de chave fechadura, né? Então, você consegue pendurar um monte de coisas nela e isso também é um apelo muito importante na parte de sensores, entre outras aplicações. E, por fim, como é uma técnica de nanoespectroscopia, né, de caracterização química numa escala nanométrica, é uma ferramenta muito valiosa para você estudar novos materiais nanométricos. Então, se os materiais eles não são conhecidos, no caso aqui eu estou trazendo 2 materiais naturais, que são materiais abundantes na natureza, mas que só há pouco tempo se descobriu que eles são materiais, né, nanoestruturados, que eles formam poucas camadas atômicas, 5 camadas, enfim, pouquíssimas camadas atômicas. Para esse tipo de coisa, você precisa ter uma ferramenta que te permite também acessar essas propriedades. Então, a nanoespectroscopia é uma ferramenta perfeita para você caracterizar novos materiais que têm essa atividade forte no infravermelho. Falando em materiais e novos materiais, né? Eu trago aqui, eu acho que muita gente deve ter ouvido falar, o mais famoso deles, que é o grafeno, que é um material formado apenas por átomos de carbono, numa geometria hexagonal, né? Então, ele tem uma espessura atômica de 0,4 nanômetro, ele é um material extremamente fino, né? Então, aqui a gente consegue ver esse roxinho aqui, é uma camada atômica desse material. Aqui a gente tem 2, e ele é um material que faz muito sucesso porque ele tem várias propriedades muito importantes. Por exemplo,
tem aqui, ele tem uma alta rigidez mecânica, a gente está exemplificando isso com um elefante em cima de um lápis, em cima desse material, bem fininho, e ele é super resistente. Tão resistente quanto o diamante. Ele tem uma alta mobilidade eletrônica, então ele pode ser usado para dispositivos eletrônicos. Ele é uma membrana extremamente seletiva, então pode-se fazer sensores a partir desse material. Ele é transparente e flexível, então tem telas touchscreen sendo feitas deles, entre outras aplicações. E as propriedades desse material foram tão importantes e relevantes que em 2010 os seus descobridores, né, ganharam o Prêmio Nobel da Física. Então, a nanotecnologia, como vocês estão vendo, ela está não só ocupando o espaço comercial, mas ela tem garantido um espaço bem seleto, né, na lista de ganhadores dos prêmios Nobel. Enfim, esse grafeno, como eu falei, ele é um material muito importante porque ele tem severas aplicações. Hoje em dia, a gente pode comprar todos esses produtos que eu estou mostrando aqui à base de grafeno comercialmente. Então, já está em baterias, em displays solares, telas. A Samsung tem várias telas à base de grafeno, transistores, enfim, tem uma série de aplicações. E, por fim, eu queria falar aqui que, por exemplo, se você entrar hoje, né? Talvez hoje deve estar um número até maior, porque tem um tempinho que eu já fiz essa apresentação, mas se você der um Google hoje e digitar o termo nanotechnology, você vai ver que é imenso o número de resultados, né? E isso é porque a nanotecnologia, ela tá em tudo que nos rodeia hoje. Tanto na parte de desenvolvimento tecnológico, eletrônico, na nanomedicina, na ciência. A nanotecnologia, ela é considerada hoje a nova revolução industrial. Então, é o que eu sempre falo, o futuro é invisível, pelo menos para os nossos olhos, né? E por isso que para a gente obter informações sobre materiais num processo no nível atômico e em condições de tempos reais de operação, ferramentas como um acelerador de partícula, ela é extremamente necessária. Tá? Então é isso, eu queria agradecer o convite e a atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ingrid. Parabéns pela apresentação, foi extremamente interessante. Eu fiquei aqui grudado na tela, não sei os restos dos outros espectadores, mas eu fiquei aqui grudado, não perdi nem um segundo. E agora eu vou deixar o pessoal para você responder a pergunta das pessoas aqui. Eu já vou começar com uma que vai te apertar, viu? O Douglas Fernandes Tolentino, ele fez a seguinte pergunta, ele perguntou se o muon ele pode ser acelerado no acelerador de partículas ou o tempo curto de vida dele não permite. Como seria essa situação possível? Ô Douglas, é que na verdade são dois tipos de acelerador. Esse tipo de acelerador aqui, ele não colide partículas, tá? Essas partículas que você está falando em específico são partículas geradas de colisores. Então, o que acontece, por exemplo, lá no colisor, que é o que você deve estar se referindo, a gente tem partículas que são aceleradas em sentidos diferentes. Essas partículas se colidem e geram outras partículas. E aí, é difícil você acelerar uma partícula que está sendo gerada de uma colisão. Porque aqui a gente acelera elétrons porque a gente gera o elétron e só acelera o elétron. Então, o processo é um pouco diferente. Eu não sei, porque se a gente pensar no colisor, né, você tem ali uma explosão altamente energética, muitas partículas sendo geradas, e aí você tem 1 milhão de detectores tentando pegar essas partículas que saem todas juntas. Se saísse só um tipo de partícula, como o muon, você podia pensar em como acelerar. Mas você vai acelerar um monte de coisas juntos. Então, ela não é separado, né? É um outro processo. Então, assim, difícil. Bem difícil. Legal. Agora eu quero uma pergunta minha. Eu queria saber qual que é a vantagem de usar um feixe de infravermelho advindo de uma luz síncroton em comparação com, por exemplo, um IR vindo de um equipamento de bancada, como a infravermelho que a gente tem nos laboratórios de universidades. Tá, tem duas vantagens. A primeira delas é que a fonte de luz síncroton, ela é pelo menos 10.000 vezes mais brilhante, tá? Então, o que a gente ganha com isso? Para espectroscopia, dependendo do que você vai fazer, a gente sabe que espectro é espectro de qualquer forma, mas uma fonte de luz síncroton, ela te permite fazer microscopia. Porque, por exemplo, se você pegar uma fonte térmica convencional e você quiser colocar isso no microscópio para fazer imagem, você precisa focalizar.
E toda vez que você focaliza um feixe, você perde muita intensidade. Então, as imagens de microscopia com fonte de bancada, você não consegue fazer. Com o feixe de luz síncrona, por ele ser muito mais brilhante, a gente consegue focalizar e fazer imagens de microscopia. Então, além do espectro, que é o que vocês estão acostumados no espectrômetro de bancada, você consegue fazer mapas químicos espaciais. Então, essa eu acredito que é uma das principais vantagens, você poder fazer imagem de infravermelho. Ah, legal, muito interessante. Então, mais uma pergunta minha. Eu vi que você colocou em algumas apresentações um esquema, um desenho esquemático de uma amostra sendo irradiada por um infravermelho, provavelmente advindo do síncroton, junto com uma ponta de AFM. Você já consegue essas técnicas aí no LNLS? Sim, a gente tem as duas, na verdade. A gente tem o experimento convencional, que é como você só conhece de bancada, mas com a modalidade de fazer microscopia. Então, a gente tem aquele mapa químico, porque às vezes a amostra é heterogênea. E aí você vai fazer o espectro lá, as coisas vêm misturadas. Mas se você tem um mapa, você consegue saber onde é que está uma coisa, onde é que está outra. Mas isso na escala micro, porque a gente sabe que esse experimento é limitado pelo limite de fração, né? A gente só consegue focalizar o feixe ali até metade do comprimento de onda. Então, o FTIR convencional ele tem esse problema da resolução. Para resolver esse problema, a gente tem a nanoespectroscopia, que a gente combina como se fosse um infravermelho com a AFM. A gente vem com um feixão de infravermelho na ponta de uma AFM, que é uma ponta um pouquinho especial, e com isso a gente faz a imagem de topografia de AFM, que tem a resolução ali de 25 nanômetros, e a espectroscopia com a mesma resolução. A gente consegue vencer esse limite da difração usando um efeito de antena, que funciona muito bem. Então, é nano FTIR, resumidamente. É um nano FTIR. Já respondeu minha pergunta, que eu ia perguntar se tinha algum efeito de ponta, mas aí você já falou que tem sim, exatamente. É microscopia de campo próximo. Microscopia de campo próximo, muito bacana. Então, o Douglas, que fez a pergunta sobre os muons, ele agradeceu a sua resposta. Por nada, espero ter tentado ajudar. E mais algumas pessoas fizeram comentários sobre o conteúdo. O Marcos Ferraz, ele falou que é muito legal. O Rolovan, ele também gostou bastante, legal a apresentação. E a Stefane Silva parabenizou pela apresentação, excelente tema. E eu faço das palavras dele as minhas também, foi um excelente conteúdo, excelente tema, bastante didático. Muito obrigado por participar do Sintegra, eu tenho certeza que contribuiu bastante com a nossa comunidade da UFVJM. Muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Então tá, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda tem alguns segundinhos para escrever, que aí, senão, a gente encerra por aqui. E aí, quem tiver assistido, quem não tiver assistido tudo, pode assistir offline depois, que vai ficar guardado nas plataformas, tanto do YouTube, do Lesma. Gente, então, muito obrigado, Ingrid, muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou encerrar a transmissão. Até mais. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde.